Olá, com vocês, Eureka no ar. Continuamos na série Educação e Arte. Hoje abordaremos as artes plásticas. Para tanto, trouxemos uma pessoa especialíssima, artista, professor, de longa caminhada, trajetória e com bastante experiência. Está comigo o professor e artista Luiz Lopes. Tudo bem, Luiz? Obrigada pela participação. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Sempre foi muito agradável trabalhar com o programa Eureka e hoje essa entrevista. Sim, bem lembrado. O professor e artista Luiz Lopes trabalhava muito e trabalhou muito conosco no programa Eureka, ainda quando nós estávamos em outra emissora, participava dos aulões do Eureka, quando nós recebíamos ao vivo muitos desses estudantes que estavam se preparando para o Enem. Enfim, o professor Luiz Lopes também é um professor Eureka. Mas, Luiz, antes de nós começarmos a falar sobre as artes plásticas, eu gostaria então de comentar que o que nós temos ao fundo do nosso cenário, não é? Olha lá, na tela, está para nós. O que aparece lá, então, são obras do professor e artista Luiz Lopes. Comenta um pouquinho para nós como foi essa ideia. Ou foi projetada exatamente para o Eureka? Então, esse trabalho, ele foi uma brincadeira com as cores quentes e frias, que eu procurei trabalhar planos, volumes, só com as cores. E é um trabalho que eu me remeto à minha infância, porque eu participei do folclore ucraniano Barvinuk. E as moças, quando dançavam, as bailarinas ucranianas, elas tinham uma tiara de flores com fitas de cetim que ficava esvoaçante. Sim, coloridas naquelas cores que você colocou nas telas, é isso, Luiz? Eu procurei fazer essa brincadeira. Olha lá. Então, Bacana. A série é intitulada Rony Witter, que é uma dança em que uma única bailarina dança numa velocidade e numa leveza do vento. Então, Rony Witter é a dança do vento. Então, eu estou numa fase de dança, né? Eu tenho feito muita coisa sobre a dança. E aí eu prestei essa homenagem desde 2014, o fato da invasão da Ucrânia lá no início. Eu desconstruí a bandeira da Ucrânia e daí eu comecei a pensar nos elementos da cultura ucraniana que pode vir a assumir, né, com uma invasão, né? Então eu comecei a trabalhar numa linguagem contemporânea esses elementos. Muito bacana. Quando você diz para nós que agora você está no momento da dança, o artista consegue fazer isso, né? Consegue fazer esse movimento em várias das manifestações artísticas, não é? Agora você começou, então, a ter essa tendência maior pelo movimento da dança na sua arte, é isso? Eu, na verdade, eu comecei na dança. Eu era um cossaco, né? Eu era um dos integrantes do folclore ucraniano Barvinuk. Então eu fazia apresentações pelo Brasil, pelo Paraná inteiro. Aí chegou uma hora que eu tinha que me decidir, eu me decidi pelas artes visuais. E abandonei a companhia porque também exige um físico de um atleta, né? Você fazer aquelas prechancas, que são aqueles passos de cócoras que os homens fazem, né? E jogar as bailarinas para cima tem que ter força. Como eu nunca fui muito atlético, né? Então, eu fui indo mais para a gravura. Então, quando houve o milênio do cristianismo na Ucrânia, eu fiz uma série de gravuras que falavam sobre o cristianismo, que ele era muito proibitivo naquelas regiões, por causa das repúblicas socialistas, né? Aí, eu sempre trabalhei muito a questão das influências culturais das minhas origens, né? Que eu tenho descendência ucraniana. Por isso que eu também me oportunizava desses momentos, né? Então você ingressou para fazer parte desse grupo folclórico ucraniano aqui em Curitiba, em função dos teus laços e das tuas descendências familiares, é isso? E aí eu fui desenvolvendo, mas na época eu me lembro que tinham senhoras muito, muito simpáticas, mas simples no conhecimento das artes, e eu falava assim, olha, eu estou fazendo uma cerâmica com uns colares com os símbolos das pêsancas ucranianas. Aí elas diziam, isso não tem nada a ver com a cultura ucraniana, porque a cultura ucraniana é pintar ovo. Eu falei, não, eu concordo com vocês, mas numa visão de vanguarda, uma visão contemporânea, eu me apropriei desses elementos das pêsancas, que é aqueles ovos pintados, e estou fazendo colares em cerâmica. Não, isso não é cultura ucraniana. Quando eu comecei a fazer as bailarinas do Rony Witter, e eu tinha perdido um grande amor, e aí foi uma perda muito dolorosa, e eu comecei a fazer elas todas
horrorosas, né? Assim, expressionistas, sofrendo dores terríveis, né? Não que eu quisesse... Aí o Petró me deu como se fosse hoje, o Petró era um senhor muito simpático. Não, essas ucranianas suas são muito feias. Falei, não, mas é o momento de dor que eu estou vivendo. Então a gente remete a essas coisas que você está vivendo, né? Muito bacana. Então, as telas que estão colocadas no cenário aqui do Eureka, aquelas... nós podemos como se estivesse, então, se remetendo às fitas do vestuário, da vestimenta das ucranianas no folclore. Na verdade, eu parto dali. Tá. Mas o que vai virar depois não me interessa, né? Certo. Porque se a pessoa observar e não tiver um título, ela vai induzir uma análise muito própria, né? Que o título provoca você caminhar para um lado. Estamos lá, então, com as telas. Mas estão... muito, muito, muito bonitas e, ao mesmo tempo, sim, para alguns, neste momento, né, que estamos aí de situações de conflitos no exterior, nós podemos, então, já perceber ali as cores das fitas das bailarinas, digamos assim, ucranianas. Agora, você veja uma coisa interessante, aproveitando falar sobre esse momento de conflito. O Molodor quer dizer a morte pela fome. Em 1932, a União Soviética fez uma política de extermínio da nação ucraniana, tirando todo o grão. Então, os agricultores de diversas regiões da Ucrânia, que é uma terra muito fértil, eles tiravam toda a produção agrícola e o coitado do produtor o agrícola, né? Ele não tinha o que comer, então ele escondia algumas sacas para comer com a família. Aí, quando eles descobriam, eles matavam a família toda. Então, quando aconteceu isso em 1932... Aí houve o início da Segunda Grande Guerra, os ucranianos se uniram aos alemães porque acreditavam que iam se libertar do sofrimento com os russos. Então não quer dizer que os ucranianos são nazistas, mas eles, numa necessidade de momento, eles se aliaram aos nazistas para tentar sobreviver ao extermínio causado pelos russos, né? Sim. Agora, o povo ucraniano em si é um povo ligado às artes? Muito ligado às artes. É belíssimo o folclore, nós temos um folclore belíssimo. Cada região tem a sua característica própria. A comida também é muito rica e muito diversificada, né? É um povo feliz, um povo alegre, tem seus poetas, né? Tem seus costumes alimentares, tem grandes escultores, pintores, gravuristas, né? Inclusive os descendentes deles. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre a sua arte, Luiz. Vamos. Você comentou conosco que você gostaria de colocar inicialmente então a arte com as crianças desenvolvendo. Eu vou pedir então ao Kleber que coloca para nós, então, o primeiro vídeo ou a primeira gravura sobre as crianças? O primeiro vídeo que até a menina fazendo... Está fazendo o desenho com o modelo ao vivo, o gato, a gata Mel. A gata tá comendo lápis. Enquanto ela desenha, então ela fez a gata Mel e está fazendo o Astor. E nós estamos eliminando aqui essa tonalidade escura, um pouquinho para poder ficar mais realista. Então, eu sempre falo para as mães, né? Nós não temos a preocupação de ter um produto no fim da aula. Nós temos a preocupação de envolvê-los nas atividades, né? Sim. Então, uma das coisas que eu consegui atrair a atenção da aluna é a modelo. A modelo era fascinante, né? Não parava quieta e ela adorava. E era por causa da gata, mas acho que ela ia para a aula, né? E essa aluna já faz aqui uns 3 anos, fazemos cerâmica, fazemos pintura, fazemos desenho. Tem horas que... eu gosto muito de trabalhar com criança. Adolescente, geralmente, isso não quero, vou sujar a mão, né? A criança não tem isso, né? A criança se mergulha, se suja toda, né? Se entrega mais a criança para a arte? Eu acho... Eu, no início, quando comecei a dar aula, eu adorava dar aula para adolescentes. Eu achava a criança chata. Mas depois, acho que eu tive meus filhos e agora tenho neto, e eu fico apaixonado em atividade com as crianças, né? Professor, posso apontar o lápis? Professor, fulano está olhando meu trabalho, quer dizer, é uma coisa muito agradável. Nesse vídeo que nós acabamos de assistir, então, é uma aluna sua que está fazendo várias modalidades, podemos dizer assim? Várias modalidades.
aquele momento ela estava pintando e desenhando, tem outro momento que ela está modelando, outro momento que ela está cantando. Quer dizer, a gente trabalha todas as manifestações. É. E é muito agradável. E são atividades que eu desenvolvo aos domingos. Ele é uma menina que faz um estudo de manhã à tarde numa escola internacional e pede para o pai, no fim de semana, para vir com o professor Luiz para brincar com o barro, brincar com a cerâmica. Domingo passado, nós estávamos na Praça da Espanha, representando o chafariz. De repente, ela se levantou e falou, agora não quero mais, eu vou brincar de estrela. E ela ficou fazendo estrela sem parar. Quer dizer, eu não, tem que ficar, não tem essa. É dentro do limite dela, entende? Sim, é agradável. sim. O professor, o artista, precisa ter essa percepção também de até onde a criança está disposta a se envolver em um trabalho em que exige também concentração, né? Porque tem no dias, traço, tem dias que um tempo ela fala assim, mas não tem criança. Eu quero desenhar com mais criança. Aí eu peguei a menina de 16 anos, vem a de Maria Chiquinha amanhã, e aí mais outros 2 alunos da faixa etária dela, daí ela ficou animada, né? Quer dizer, porque eu gosto de trabalhar com o máximo, geralmente com 1, mas numa necessidade emergencial eu trabalho até com 3. Porque a grande dificuldade de você trabalhar a técnica em si, em escola, que eles colocam 40 alunos numa sala. Então é impossível você trabalhar os elementos, a pintura, a modelagem, quer dizer, o desenho. Você precisa... num espaço apropriado para que um espaço apropriado dessa forma. E acredito que nessas atividades práticas a escola tem que ter 2 professores para 40 alunos. Sim. Porque senão o professor não consegue trabalhar. É muito difícil. Entendo. Quando que você foi para a educação? Você começou, ou melhor dizendo, você começou como um artista, genuinamente, depois você foi para o magistério, como professor de artes, ou foi o contrário? Eu Luiz? acho que eu sempre fui artista, sempre foi. mais que professor. Mas por conhecer técnicas, né, e gostar de trabalhar com adolescente ou com a criança, aí eu fiz a licenciatura para poder compreender melhor e poder atuar nesse campo, né? Mas eu acho que tem professores que são realmente, que eu admiro, que eu bato palmas, né? Que são professores, né? Porque é muita dedicação, é o tempo integral, são anos. Porque eu tenho momentos que eu sou professor, tem momentos que eu sou só artista, tem momentos que eu estou viajando, fazendo exposição, e não tenho um vínculo com o Estado. Então, no início, eu achava, não podia ter vínculo. Então, se eu ia para fazer uma exposição na França, eu não precisava me preocupar em voltar em tal período, sabe? Sim. Ou em outros lugares pelo Brasil. Entendo. Então, foi isso. Então, eu trabalho dentro da estrutura pública e particular, mas não tem esse vínculo, né? Tão enraizado que tem um professor. E eu acho que a própria educação tem que valorizar os mestres e seus saberes populares. Sabe, você colocar... Eu dei um curso pela Federal do Paraná, que era a cerâmica Tropo-Guarani, a cerâmica cabocla. E aí eu convidei um artista popular do quilômetro 18 de Curitiba, Alexandra, né? Ele tinha vasos grandes, eu descobri ele no Salão Nacional de Cerâmica, convidei ele para participar, ele não queria ceder nenhuma peça, e ele foi premiado com o primeiro lugar no Prêmio Mestres Populares, no Salão de Cerâmica Nacional. Interessantíssimo. Não, e maravilhoso. E eu convidei ele para participar da minha aula na Federal. Quando ele chegou, e ele pegou aquele barro e fez um pote gigante em segundos, foi assim, sabe, de uma satisfação, porque eu tinha professores com mestrados, doutorados, né? E de repente chega aquele caboclo, né? Certo. Que faz a mistura da massa, que constrói o forno, que faz uma queima de coração negro, que é aquela queima que muitas vezes a peça por dentro não chega a ficar inorgânica, fica orgânica, né? E foi fascinante o curso. Muito bom. Bom, Luiz, nós ainda vamos passar outros pequenos vídeos do Luiz, da atuação do Luiz, tanto como artista quanto educador em sala de aula ou então em situações particulares, com alunos particulares,
para falar um pouquinho mais sobre a trajetória e sobre como a arte e a educação estão lado a lado na presença desse artista. Já voltamos. O Ninter apresenta Técnico em Marketing. Quem trabalha com marketing do Brasil é Mercadólogo. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é o professor Sérgio e nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim, faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Música muito constante, depois vi que era Programa Eureka, estando de volta. Vamos começar com o segundo bloco do programa de hoje. Estamos na série Arte e Educação. Hoje nós temos como convidado o professor artista Luiz Lopes. Falamos com ele no momento, conversamos bastante sobre algumas situações em que o professor é mais artista e também em outras situações em que o artista é mais professor. Embora ele tenha nos dito o seguinte, que ele sempre foi artista desde sempre. E foi a própria arte que foi encaminhando também para que ele pudesse desenvolver paralelamente ou de uma forma conjunta a arte e a educação. É isso, professor? É isso. Bom, nós vamos colocar então um outro vídeo sobre uma arte mais realista. É isso? Então foi uma aula não presencial. Aqui nessa parte aqui, né? Essa aí. Porque ela tem uma inclinação, a luz não bate, aqui no nariz bate. Explicava para um aluno, através de uma foto, como construir as proporções, enxergar as tonalidades. Agora você veja, Regina, eu quando aluno de uma faculdade de artes, eu aprendi que nunca poderia fazer isso. Trabalhar por foto, porque a foto não te dá clareza do que o realismo te permite, né? Quando você vê ao vivo. Mas era um momento que a situação não permitia o contato das pessoas. Então eu tive que me adequar, mas eu sempre fui muito crítico em relação a isso. Eu quero compreender o mundo figurativo, então eu tenho que compreender os elementos fundamentais, que é a linha, é o ponto, é o claro, é o escuro, mas eu preciso do olhar para o objeto intensamente, tentando extrair tonalidades que são perceptivas só para o artista, né? E aí, com isso, a gente consegue chegar ao realismo. O realismo é uma necessidade do jovem artista, muitas vezes, que está iniciando, mas também não é fundamental. Você pode fazer uma obra de arte sem dominar o desenho. Você veja Roberto Modivel, o artista abstrato americano, ele nunca desenhou um figurativo, ele tem uma obra fantástica. Quer dizer, então eu acho que é interessante trabalhar o figurativo, mas não é para mim o figurativo chega mais como um exercício. Um exercício. A partir do momento que você descobre a abstração, o cubismo, o fauvismo, o expressionismo, aí você vê que você tem mais liberdade, mais soltura, né? Entendo. Nós temos um outro vídeo, um pequeno vídeo, uma gravura, que eu gostaria também que você comentasse. Veja lá, Luiz. Então, ali é uma escultura em acrílico, é isso? Essa é uma... Eu saí da tridimensionalidade do papel e parti para o volume. Então, é uma modelagem que foi feita em barro, depois feita uma forma
e feito a cópia da escultura translúcida, né? Mas que bacana, primeiro começou em barro? Essa técnica você trabalha o barro, a modelagem, depois você faz um revestimento com papel de isofilme, e aí você coloca o barro em volta da escultura. E aí você faz uma capa rígida de resina com manta. Aí você abre essa capa, tira esse barro, pesa ele, deu 3 quilos, você prepara o silicone e fechou aquele molde rígido, e você joga dentro, entre a escultura e o molde, a forma flexível. Que bacana, mas então isso também gera um investimento no tempo em que você está trabalhando sobre... Essa escultura, se ele puder mostrar novamente, essa translúcida, ela foi um árduo processo. Luiz. Foram 8 tentativas, porque tinha... 8 tentativas para transformá-la no que nós estamos vendo, Não, porque isso? muitas vezes eu perdia a peça, ela trincava, porque eu errava a quantidade da catalisação. E aí, quando eu consegui isso na 8ª vez, um belo dia o pedreiro passou do lado da escultura, derrubou no chão e quebrou o meio. Caramba! Aí eu tive que refazer a forma dela, juntar os pedaços, refazer ela, para poder fazer uma cópia e novamente polir. Quando eu fiz essa peça, eu fiz em homenagem à minha ex-mulher, que estava grávida e estava muito furiosa por estar grávida, porque ela já não queria estar grávida mais, né? E aí eu fiz essa peça, que era a mulher que desdobra em 4, porque atrás é um trisonteio, ela tem um movimento cinético e tal. Eu estava pesquisando arte cinética. E aí o que acontece? Eu comecei quando o meu filho estava no ventre. O meu filho hoje tem 24 anos, recentemente eu terminei. Então, quantas vezes eu levei a peça para baixo de uma torneira e fiquei lixando, polindo. Então, porque não tem só a questão da fascinação do trabalho, mas tem a questão da finalização. Isso é muito pesado, é muito trabalho. Certo. E pode durar anos e anos, como foi o seu caso. Eu gostaria de ver, então, a próxima imagem que nós temos aqui, que o professor e artista Luiz... Veja lá. Essa, que teria um fundo musical, mas agora não tem, tudo bem. Ela é uma brincadeira que eu fiz a partir da dança, para a Companhia de Dança do Colégio Estadual do Paraná. O Colégio Estadual do Paraná, ele tem uma companhia de dança maravilhosa que representa essa linguagem, a dança, em vários países do mundo e no Brasil inteiro, e começou dentro de uma estrutura pública, através de um professor chamado Fernando Nascimento, que ele eu acho que ele é fantástico, né? Ele chega num colégio de 250 professores, 7.000 alunos, e não se tinha a linguagem dança sendo desenvolvida dentro da estrutura do colégio. E ele pega uma salinha que ninguém queria e vai transformando e faz daquilo a alma da dança hoje no Paraná, né? Muito bom. Temos mais alguma imagem? Temos. Vamos ver então. Não sei porque eu acho que essa é a minha preferida, Luiz. Esse quadro tem muita força. Ele, com uma iluminação correta, aqueles pontilhados de branco cria volume, sombra. Então, eu sempre falei para o proprietário que tem que ter uma luz AR-111 direcionada em cima do quadro. É um dos quadros que fizeram parte de uma capa de um livro de um professor muito amigo. E aí ele acabou sendo contemplado com essa obra. E é muito bonita. Aliás, esta obra estava também no cenário quando eu também estava gravando Eureka remotamente. Então eu coloquei a tela atrás de mim, no fundo, para ficar o meu cenário. Que bom. Aqui nesse espaço mesmo? Não, eu gravava na minha casa mesmo, né? Quando nós estávamos remotamente. Naquele momento em que quase todo mundo estava, né? Todo mundo gravando em casa. Todo mundo estava. E agora nós temos essas outras obras do professor e artista Luiz, então, que ele já nos explicou. Luiz... essa daqui foi um convite do professor Fernando para eu criar um símbolo escultórico para a Companhia de Dança do Estadual, para o Dancep. Então, é um dorso masculino que vai se transformando no feminino. Ah, sim. Ao lado esquerdo, nós temos, então... Quando faz a curvatura... Aqui, desse lado, do seu lado aqui, temos o feminino. O feminino. E do meu lado aqui, acima dos meus olhos, temos o masculino. Certo. E a gravura atrás, ali, a imagem de um homem? Esse homem sou eu modelando. É você? Agora,
Essa foto foi feita por um professor do curso de fotografia do Colégio Estadual. E ele me presenteou essa foto, e eu gosto muito dessa foto. Muito bacana. E essa escultura está... Então, essa escultura, ela foi feita a tiragem limite de 6 cópias e foi entregue para pessoas que colaboraram com o Dancep, que investiram acreditaram na companhia de dança. E o material daquela escultura que nós acabamos de ver? É mármore sintético. Mármore sintético. Mica, feldspato, então a gente pulveriza na forma, aí depois joga a resina com talco industrial e com pó de mármore, e aí você jura que é pedra. Dá muito trabalho, mas fica bonito. Eu imagino. Temos mais alguma? Acredito que sim. Temos mais alguma imagem, alguma foto? Esse é a última escultura que eu fiz, a mais recente, é um bailarino muito famoso, europeu, e aqui é a representação dele. Muito bem. Quando o artista fala a representação, significa que é o olhar do artista que está colocado naquele momento. Não necessariamente que seja exatamente daquela forma realista, pura, da imagem da foto. A intenção era só o movimento, não o realismo. Porque aí é uma coisa travada, presa, né? Então eu me remetia a Degas, a Rodin, que permitia não dar os acabamentos, deixar as rebarbas. E o que importava era o movimento. Eu não se preocupava com uma bolinha que ficou aqui, um volumezinho mais ali, que não tem nada a ver. Isso não era. Isso é a liberdade de poder mostrar o movimento, mas sem se preocupar com detalhes bobos, né? Que as pessoas se preocupam. Artista e professor Luiz Lopes, nós temos que encerrar o programa e eu gostaria de encerrar o programa de hoje do Eureka que você colocasse então para o nosso público, para que você passasse uma mensagem para ele, quem está também com esta energia voltada para a arte, o que você diria para essa pessoa que quer começar a desenvolver o trabalho? Manda um recado para eles, que é assim que nós vamos terminar o programa de hoje, com a fala do artista e professor Luiz Lopes, mandando para você que também quer começar a caminhar na arte. Então, pessoal, não é pintar em tela. Se você pintar num papel rígido, que pode ser de uma caixa de sucrilhos ou comprar numa papelaria, você vai ter um resultado. Se você pintar com tinta PVA, com as cores primárias, você faz as secundárias, as terciárias, ao mesmo que você faz com a tinta a óleo. Então, eu sempre digo para o pessoal que está iniciando, não importa o material ser nobre, importa ter uma representação gráfica, uma experienciação sua, e a cada trabalho você anota o dia e algum comentário que você queira guardar sobre o motivo daquela obra. E sugiro sempre procurar conhecer museus, fazer uma boa leitura sobre a arte na história da humanidade, desde a pré-histórica até a contemporaneidade. A leitura é muito importante. Ela vai trazer um conhecimento sobre a arte maior do que muitas vezes que você recebe por um professor que em poucas horas fala alguma coisa. A leitura é importantíssimo. E eu sugiro sempre procurar os aparelhos culturais, os museus, ou entrar no Google e procurar mostras que estão acontecendo oficiais no seu município ou próximo, que aí você possa mandar obras pequenas, de custo barato para você transportar via correio, Sedex, mas que você possa mandar para poder tentar participar de um certame oficial. Quando você começa a participar de certames oficiais, você começa a ter uma visibilidade. Agora, expor em boteco, na padaria, no salão de beleza da vizinha, é interessante, mas não é o local mais apropriado. Tem que ser museus, espaços, aparelhos culturais que vão tratar a tua arte com mais dignidade, com a forma correta. Muito bom! Então, terminamos aqui o programa Eureka de hoje com o recado final do artista e professor Luiz Lopes sobre a caminhada que o artista iniciante está querendo conduzir para a arte. Obrigada pela audiência, obrigada pela presença e até o programa Eureka novamente. Até lá!